Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário para falarmos da palavra de Deus e agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre oração. Nós estamos vivendo a Semana da Oração dentro da nossa rede da família e eu quero apresentar um pouquinho sobre oração e falar um pouquinho desse projeto que cada semana a gente tem vivido, discipulado, oração, liderança. E hoje nós estamos na oração. E eu quero falar um pouquinho sobre essa oração no Pão Diário. A oração é uma das principais formas da gente desenvolver intimidade, de desenvolver relacionamento com Deus. Apesar de nós acharmos que não, nós só vamos desenvolver relacionamento com uma pessoa quando a gente começa a conviver, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a ter uma prática de convivência. Assim é a nossa oração. É uma intimidade, um relacionamento, o nosso momento com Deus. E a oração, ela é eficaz quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor e que Ele é soberano. Nós precisamos ter passos para aprendermos a orar, a desenvolver essa intimidade, a desenvolver esse relacionamento com Deus. E nós sabemos que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, ela tem os seus efeitos. Ela é uma arma para nossas vidas. A oração é uma arma para todo aquele que crê, porque nós temos a certeza que Deus está ouvindo as nossas orações e que todo impedimento, tudo atrapalha aquele que ora verdadeiramente, aquele que crê na oração. As suas orações, elas chegam até a presença do Pai. E é uma das principais armas para todo o crente, para todo aquele que crê. Então, se você crê, amado, a oração, ela é uma arma poderosa sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender a orar. Porque o que é oração? É uma conversa sincera com Deus. E desenvolve essa intimidade com o nosso Pai. Todo cristão precisa ter um tempo de oração. Todo cristão precisa ter uma oração eficaz diante de Deus para que as nossas orações, as nossas petições, elas venham chegar até a presença do Senhor. Em relação a isso, certas vezes os discípulos de Jesus pediram para que Jesus ensinasse eles a orarem. E Jesus deu uma bússola, Jesus deu uma direção, Deus deu tipo um esboço. Isso não quer dizer que a nossa oração seja igual a que Ele ensinou, porque, como eu falei, a oração, ela é uma conversa sincera com Deus, ela tem que expressar os nossos sentimentos. Mas no início, seus discípulos pediram que Jesus ensinasse eles a orar. E Jesus deu um esboço, Jesus deu passos para que uma oração fosse eficaz diante dele. E Jesus vai lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13, Jesus ensina aos seus discípulos a orarem. E a oração que o Senhor ensinou para os seus discípulos era assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória e para sempre. Bom dia, Adriane, que Deus te abençoe. Essa foi a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. A oração dada ao nome de Pai Nosso. Deveria ser a oração dos discípulos, né? Porque eles que pediram. Então, reconhecendo todos os passos para que você venha a ter uma oração eficaz, para que essa oração seja apresentada diante de Deus. Então, quando ele ensina os seus discípulos a orar, e nós acabamos de ler a oração do Pai Nosso, a qual Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, nós percebemos que a oração ela teve passos, e esses passos foram eficazes. Nós poderíamos melhorar essa oração, nós podemos fazer do nosso jeito. Jesus deu só apenas aos seus discípulos um guia, uma orientação, pois eles não tinham a habilidade da oração. Eles estavam iniciando nesse processo. Muitos também estão iniciando e não sabem como orar, não sabem o que é oração, não sabem como iniciar essa oração. E às vezes a gente pede para uma pessoa orar, ela diz, eu não sei orar. Oração, amado, nada mais é do que uma conversa sincera sua com Deus. Você colocar aquilo que você está sentindo, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa expor. Não adianta a gente orar orações feitas,
que não vai adiantar, não vai ter efeito para nós. Porque não é o que nós estamos sentindo, não é o que nós estamos precisando e não é a verdade do nosso coração. A nossa oração ela deve ser guiada pelo Espírito Santo e que nós venhamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. E a partir das nossas orações nós devemos buscar recursos, mecanismos para cada vez mais a nossa oração ela venha ficar eficaz diante da presença de Deus. Nós devemos incorporar nas nossas orações os nossos momentos diários com Deus. Oração é você expor para Deus aquilo que você está sentindo. Oração é você ter uma conversa sincera com Deus, botar diante de Deus as tuas necessidades, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando, aquilo que você está pedindo. E quando ele ensina os seus discípulos a orarem através da oração do Pai Nosso, observe que ele dá passos para que dentro das nossas orações esses passos também sejam seguidos, para que a gente possa ter essa oração tão dispendiosa, tão eficaz diante da presença de Deus. O primeiro passo que ele dá para os discípulos na oração é sobre a convenção. Jesus começa a sua oração dizendo Deus como Pai nosso. É reconhecer primeiramente que Ele é o nosso Pai. Esse é o primeiro passo. Nunca comece a oração sem reconhecer que Ele é seu Pai. Então, Jesus ensina, reconhecendo o primeiro passo eficaz para a nossa oração, é reconhecer que Ele é o quê? Nosso Pai. É começar a nossa oração reconhecendo que Ele é Pai, Pai nosso, que está no céu, Paizinho, Pai amado, Pai querido. É a tua intimidade que você tem com Ele. A oração, ela é uma conversa com o Pai. Não é com uma outra pessoa. Então, se você vai estar conversando com o Pai, você vai estar reconhecendo que você está conhecendo com o Pai. Quando você começa a falar que você quer falar com alguém, você chama pelo nome. E a oração sincera diante de Deus, quando nós vamos orar, nós devemos reconhecer que nós vamos estar falando com o nosso Pai. Então, a nossa oração começa o quê? Reconhecendo que Ele é o nosso Pai, reconhecendo diante dEle. A oração, portanto, ela envolve não apenas só em falar com Deus, mas também ela se envolve em ouvir o que Ele tem para nos dizer. Então, amado, Deus, Ele nos mostra lá no livro de Êxodo, capítulo 33, 11, que Deus falou com Moisés como ser amigo. Então, olha a intimidade que Moisés já tinha com Deus, ao ponto de ele ouvir, dele ser compreendido e ser chamado de Deus, por quê? De amigo. Então, a nossa oração é uma conversa sincera com Deus e ela tem passos eficazes, porque o Senhor nos ensinou a dar passos para que a nossa oração venha a ser eficaz diante dele. O primeiro passo é reconhecer que você não está falando com qualquer pessoa, você não está orando para qualquer pessoa. Você está falando, você está orando, você está intercedendo no nome do nosso Pai. Então, o primeiro passo é reconhecer o que ele diz no Pai Nosso. Pai nosso que está no céu. Você vai ter a sua intimidade, Paizinho, Pai amado, Pai querido, mas comece essa oração para que ela venha a ter essa eficácia diante da presença de Deus, reconhecendo que Ele é o teu Pai. E aí quando a gente reconhece, a gente está ali orando, falando com nosso Pai. A oração, ela é uma comunhão. Veja novamente Jesus dizendo Pai Nosso. Esta frase implica ainda que a oração é uma comunhão com Deus, baseada no relacionamento com Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. E na nossa oração nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos melhor a Deus. Então, a palavra de Deus vem falando para nós que nós, além de reconhecermos que Ele é o nosso Pai, nós temos comunhão com Ele, porque é o momento que nós estamos conversando com o Pai. Então a nossa oração ela tem que ter eficácia, a nossa oração ela tem que ser eficaz. Jesus ensinou seus discípulos a orarem, Ele deu bases, Ele deu uma bússola, Ele deu uma direção. Isso não quer dizer que você vai ter que orar igual está no Pai Nosso, mas você vai reconhecer que Ele é seu Pai. Você nunca vai começar a sua oração não reconhecendo que Ele é Pai. Então você está indo falar com o teu Pai e isso vai adquirir em você um grau de intimidade profunda com Deus. Você vai desenvolver a tua comunhão, o teu relacionamento com Deus diante da tua oração. Porque nós somos filhos e filhas de Deus e nós precisamos reconhecer isso diante do Senhor. A nossa oração, você observe que a oração, ele reconheceu que ele era Pai.
Aí a nossa oração eficaz, ela precisa também ter a adoração. Nós não precisamos, amado, entenda uma coisa, a nossa oração, ela não tem que ser logo direta, Pai, eu estou precisando disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é todo um processo para que a tua oração ela tenha eficácia diante de Deus, para que você venha desenvolver um relacionamento com Deus. Primeiro reconheça que Ele é seu Pai. Depois Jesus continua dizendo, santificado seja o vosso nome, seja o teu nome. Ele está ali na adoração, reconhecendo e afirmando a grandeza de Deus. Observe que ele diz assim, ó, santificado seja o teu nome, glorificado, exaltado és tu, Senhor dos Exércitos, a ti a honra, a ti a glória, a ti o poder, a ti a nossa adoração, a ti o nosso louvor. Entenda que ele está dando passos para que a nossa oração ela venha a ter pujança, para que a nossa oração ela possa ser uma oração que venha a romper o céu de bronze, que a nossa oração ela possa chegar diante de Deus. Então observe que ele dá exemplo para nós diante da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele está dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, você vai entrar num período de adoração, você vai santificar o nome de Deus, e aí vai sair da tua boca palavras de santificação, de glória a Deus, aleluia, louvado é o teu nome, exaltado é o Senhor, tu é digno de honra, tu é digno de glória, tu é digno do nosso poder, da nossa adoração, tu é digno de todas as coisas. Observe que Davi, ele nos exorta em reverência ao nome de Deus. Cantai louvores ao Senhor, que vós sois santo, e louvai o santo dos santos, que é o Senhor. Salmo 34:4. Então Davi nos exorta que quando nós formos adorar o Senhor, quando nós formos orarmos ao Senhor, que nós formos louvarmos ao Senhor, nós primeiramente devemos reconhecer que Ele é o nosso Pai. Segundo, a gente tem que entrar em santificação, em adoração. Santificado és tu. E louvar ao Senhor. Isso quer dizer que na hora que você pode orar, na hora da tua oração, você pode também louvar ao Senhor. Escolha louvores. Coloque um louvor, louve ao Senhor. Isso é uma forma de entronizarmos o trono da graça de Deus. Isso é uma forma de nós chegarmos na presença de Deus. Quando nós reconhecemos que Ele é Pai, quando nós o santificamos, quando nós louvamos, quando nós o adoramos. Davi nos ensinou isso no Salmo 34, que nós devemos exortar o Senhor em reverência a Deus, em louvor, em santidade, em adoração, reconhecendo que Ele é o nosso Pai. A oração, ela tem uma missão, porque em seguida nós devemos orar, venha a nós o teu reino. Observe que ele já reconheceu que é Pai, ele já santificou o nome do Senhor, ele já desenvolveu uma intimidade de relacionamento com Deus, ele já louvou aqueles que louvam, e agora sim, a missão das petições, de pedir, de entrar na presença de Deus, colocando as nossas necessidades. Observe que logo em seguida ele diz assim, nós devemos orar, venha o teu reino. Esta é uma oração para que a missão de Deus se cumpra, que seja na terra como é no céu, que a nossa oração seja alcançada por Deus, que a nossa missão seja cumprida para Deus. A missão de Deus é redimir e chamar para si um povo e tribos, línguas, nações de toda a terra. Isso está lá em Apocalipse capítulo 5:9. Então nós devemos o quê? Pedir para que o reino de Deus venha sobre nós. Não é logo pedir, Senhor, me cura, me sara, eu quero essa porta. Não, é pedir para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida. Esse é os passos corretos da gente orar. Pedir para que seja na terra como é no céu. Pedir para que a tua casa seja como é no céu. Pedir que a tua vida bem está estabelecida diante da presença de Deus. É uma comunhão, é uma missão. Esta oração que é a missão que Deus nos chamou para que nós venhamos cumprir. A missão de redimir para nós, todos um povo. O reino de Deus vem quando as pessoas são salvas, curadas, cheias do Espírito Santo de Deus, libertas da escravidão dos demônios. E de outra forma, nós devemos estarmos focados na presença do Espírito Santo. Então, que nós possamos querer o reino de Deus na vida da nossa família, na nossa casa, para a nossa parentela, para o nosso vizinho, nosso lugar de trabalho. O que é chamar o reino de Deus? É trazer a presença de Deus para nossas vidas, sermos cheios do Espírito Santo, da presença de Deus. O reino de Deus virá em plenitude quando Jesus retomar o poder de grande glória. Mas
Isso acontecerá, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. Mas nós devemos chamar a existência, que na nossa casa seja como no céu, que venha o teu reino, que venha a tua graça, que venha a tua bênção sobre nós, que o teu reino prevaleça sobre a nossa vida, que a tua vontade esteja sobre cada um de nós. Quando ele declara isso, ele está nos ensinando a cumprir a missão a qual nós estamos aqui, para a qual Deus nos colocou aqui, a qual ele nos chamou, para que nós possamos chamar o reino de Deus para nossas vidas. E o reino de Deus é nós estarmos cheios da presença dele, do Espírito Santo de Deus. A nossa oração, quando ele ensinou os seus discípulos, a nossa oração tem que ter submissão. Nós devemos então orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não foi isso que ele ensinou aos seus discípulos? A ser o quê? Submissos, a terem submissão, que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, que seja a vontade dele estabelecida sobre as nossas vidas, para que seja assim na terra como no céu. Ao orar, nós estamos nos submetendo a Deus e a sua vontade, que não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Deus Todo-Poderoso. E isso que Jesus está nos ensinando, e é isso que Jesus nos ensinou quando ele estava lá no Getsemane, no capítulo de Mateus 26, quando ele diz: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas ainda assim faça a tua vontade. Porque Jesus, a vontade daquele momento dele era talvez de desistir, de parar, mas ele diz para Deus: mas ainda assim, Senhor, faça a tua vontade. Assim como muitos de nós, amado, abrimos mãos das nossas vontades, dos nossos desejos, de muitas coisas para servir a Deus. Assim Jesus estava dizendo naquele momento, que não fosse a vontade dele, mas que fosse a vontade do Pai. Então, que seja a vontade de Deus sobre a nossa vida, que a tua vontade venha estabelecida. Senhor, eu estou pleiteando essa vaga de emprego, eu quero esse emprego, mas que seja segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai, eu quero esse relacionamento, eu estou gostando dessa pessoa, mas é da tua vontade? Que a tua vontade venha prevalecer na minha vida. Eu estou dando passos para quando você for orar, para que a tua oração seja eficaz, para que você não venha depois uma oração que não passou o teto da tua casa. A nossa oração, ela tem que ter passos, e a nossa oração tem que ser eficaz, para que Deus se levante do trono e ele venha trazer resposta. Talvez você esteja orando há tempos e nada tenha acontecido. Talvez você não tenha entrado da forma correta na presença do Pai para pedir, porque não é a nossa vontade, é a dele que é estabelecida sobre as nossas vidas. Nós devemos fazer da mesma forma nos dias de hoje, como ele ensinou seus discípulos a orarem, com eficácia, com passos, com determinação. A nossa oração, ela também tem petições. Observe que só agora ele começa a pedir. Ele começou reconhecendo que o Senhor era Pai, ele começou tendo comunhão com Deus, depois da comunhão ele adorou a Deus, ele entrou na missão que era de vir um reino sobre ele, a oração de submissão. E observe que só agora ele nos ensina a pedir. Observe como a gente precisa aprender a orar. Porque a gente entra logo, Pai, a gente entra logo o quê? Pedindo. Mas observe que a oração eficaz, que ele ensinou seus discípulos a orar, isso não quer dizer que você tenha que orar só o Pai Nosso. Ele te deu passos para que você venha ter uma oração eficaz. Observe que só agora é que a gente vai entrar com as petições, é só agora que a gente vai poder pedir, depois de todos os passos. Então a oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação, versículo 11 ao 13. Observe que ele diz o quê? O pão nosso de cada dia. Ele está pedindo para que não venha faltar o pão, e aí você vai pedir as tuas necessidades, aquilo que você está almejando, aquilo que você está projetando, aquilo que você está pensando, e aí sim você vai pedir, porque quando ele fala o pão nosso de cada dia, ele não está referindo só ao pão que você talvez já tomou o café da sua desse dia nessa manhã, ou que você ainda vai tomar o café da manhã. Ele não está se referindo somente ao pão. Ele está falando que nesse momento você pode pedir o pão. E o que é o pedir o pão? É você pedir uma porta de emprego, é você pedir a bênção, é você pedir aquilo que é a tua necessidade, porque eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso, eu sei qual é a minha necessidade, só você sabe qual é a sua. Entenda que só agora, né, o sexto passo da oração, ele vem dizendo: pão nosso de cada dia, que não nos deixe faltar. E aí nós pedimos a Deus para suprir as nossas necessidades, tanto as físicas
quanto as espirituais. Então, amado, não entre diretamente pedindo para Deus. Venha fazendo aquilo que ele ensinou seus discípulos a fazer, de orar de forma correta, orar diante de Deus de uma forma eficaz, para que as nossas orações elas sejam o quê? Respondidas diante de Deus. Deus, ele se agrada e entender os pedidos dos seus filhos. Deus se agrada de nesta manhã, nesse dia, te abençoar. Deus se agrada de te abençoar nesta manhã. Então entenda, a nossa oração eficaz, ela tem passos. Ele ensinou seus discípulos a orarem. Pai nosso que estás no céu, reconhecendo que Ele é Pai. Isso não quer dizer que você vai orar só essa oração feita. Ele não ensinou a oração do Pai Nosso para que eles orassem só o Pai Nosso. Ele deu passos para que a oração dos discípulos fosse uma oração eficaz. Então comece essa oração reconhecendo que Ele é seu Pai. E isso vai desenvolver intimidade, relacionamento com seu Pai. Depois você entra em comunhão com seu Pai. Você entra em comunhão, depois você entra em adoração. O que é entrar em comunhão, pastora? É chamar ele de paizinho, pai amado, pai querido, pai meu, papai, abapai. Isso é uma intimidade que você vai adquirir com ele. Depois você vai entrar no momento, num período de adoração. Santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome do Senhor? É glorificar, exaltar, dar a honra, dar a glória, dar o louvor, dar a adoração para ele que é merecido. E a nossa missão, quando ele diz assim, venha ao teu reino. O que é o reino de Deus? E aí às vezes pensa que o reino de Deus vem só com prosperidade. Não, o reino de Deus é você ser cheio de Deus. O reino de Deus é você já ter aceitado Ele como Senhor e Salvador da tua vida. O reino de Deus é você estar cheio da intimidade com Ele, da presença do Espírito Santo, de um coração, de uma oração que está diante do Pai com o desejo de ser cumprida. Porque você já disse, Pai, eu já sou teu filho, eu já sou tua filha, eu já sou do teu reino. O teu nome agora está sobre a minha vida. Fui lavada, redimida pelo teu sangue. Essa é a missão quando ele dá para nós, que nós somos filhos de Deus. E a oração de submissão, que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Deus Todo-Poderoso que está no céu. É botar para ele as nossas vontades, mas ainda assim dizer, Pai, se é da tua vontade, vai acontecer na nossa vida, se for a tua vontade. E para finalizar essa palavra do ensino da oração, que é a oração, é oração de guerra. Quando ele diz, livra-nos do mal, no versículo 3. Livra-nos do quê? Do mal. Jesus disse, livra-nos do mal. O mal de que se fala aqui é o diabo. Que a gente venha pedir para o Senhor, venha nos livrar das astutas ciladas, do dardos inflamado do maligno, das suas setas, livrar de toda a cilada que ele coloca no nosso caminho. Nós precisamos estar protegidos, como diz o Salmo 91. Nós precisamos estar debaixo dos esconderijos. Observe que na sua oração, para ela ter eficácia, você pode estar usando versículos e usando a palavra de Deus. Quando você falar para ele nesse momento, livra-nos do mal, nos coloca, Senhor, debaixo das tuas asas, sobre a tua sombra, debaixo do teu poder, da tua poderosa mão, nos esconde, Senhor, na sombra do Onipotente, nos guarda, nos protege, que mal nenhum aconteça, praga nenhuma, mal nenhum venha nos atingir, Pai amado. E aí você vai estar botando palavras, você vai estar orando, você vai estar enriquecendo a sua oração com o quê? Com a palavra de Deus. Amados, entenda uma coisa, que nós podemos acrescentar a palavra de Deus na hora da nossa oração, para que a nossa oração seja mais eficaz diante de Deus. O mal, quando nós usamos a palavra de Deus, Senhor, que todo mal seja desfeito, desfaz as lanças, Pai, quebra as lanças, queima os carros de fogo, despedaça as lanças, quebra os arcos. Observe que eu estou falando do Salmo 46. Mas repreenda, Senhor, todo mal. Coloca sobre nós as tuas armaduras, Pai, que está no livro de Efésios, capítulo 6. Coloca sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada. Coloca nos nossos pés a sandália do evangelho, para que, Senhor, assim nós venhamos estar livres da astuta cilada do diabo. Observe que eu estou fazendo uma oração, colocando a palavra de Deus em meu favor, para que o mal não venha me atingir, para que o mal não venha sobre mim. Nós precisamos aprender a orar com uma oração de eficácia diante de Deus, acrescentando a palavra, orando e colocando aquilo que está escrito na palavra, para que a nossa oração ela venha a ter poder, para que a nossa oração ela venha a ter efeito, para que a nossa oração venha a derrubar muralhas, para que a nossa oração chegue diante do Pai. Então Deus nos deu passos aqui para que nós possamos orar com eficácia.
E aí ele fala, a oração, portanto, ela nos envolve uma guerra espiritual. Em oração nós resistimos e desafiamos e derrotamos o inimigo da nossa vida. Porque o inimigo quer roubar, matar e destruir, como está lá em João 10:10, que veio para matar, roubar e destruir. E quando nós aprendemos a orar, a oração ela é eficaz diante de Deus e ela destrói, ela derrota esse diabo que se levanta contra a tua vida para roubar a tua paz, para roubar os teus sonhos, para roubar o teu relacionamento, para roubar a tua felicidade. Então aprenda nessa manhã que a nossa oração ela também é desafiadora. Quando nós vamos orar, o inimigo tenta o tempo todo parar a nossa oração. Dá sono, a gente Quantas pessoas estão orando, eu não sei você, muitas vezes aconteceu quando eu estava orando, de vir pensamentos na minha mente de uma panela da pia suja, de alguém. Repreenda essas setas malignas da tua oração. Quando você for orar, peça para Deus blindar a tua mente e que para que você venha estar numa conexão direta com o Pai, numa fiação direta. Orar é uma conversa sincera com Deus, mas para isso nós precisamos ter passos eficazes diante de Deus para que a nossa oração ela venha romper tetos de bronze nessa manhã. Deus nos deu passos nessa manhã para que a nossa oração ela venha a ser direcionada, para que a nossa oração ela venha a ser ao encontro com Deus e que ela venha romper tetos, paredes nessa manhã e que ela possa chegar no trono de Deus para a glória de Deus. Quando ele diz na oração, quando finaliza a oração que ele ensina aos seus discípulos, ele diz, livra-nos do mal. Em oração nós resistimos e nós somos desafiados e nós derrotamos toda a força do inimigo. A nossa arma, amado, é a palavra de Deus. A nossa arma é a oração. A nossa arma, nós só vencemos o inimigo de joelho no chão. Nós só vencemos os problemas de joelho no chão. Nós só vencemos as dificuldades, as adversidades, quando nossos joelhos se dobram. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que possa resistir um joelho no chão e uma oração sincera a Deus. Jesus travou uma batalha espiritual no deserto. No livro de Mateus a gente pode ver isso, quando ele trava uma batalha espiritual. Jesus ele estava 40 dias jejuando, ele estava ali de jejum, sem comer e sem beber. O diabo foi na sua fragilidade. Qual era a fragilidade de Jesus naquele momento? Jesus estava com sede e com fome. E o diabo vai lá, olha, se tu é filho do homem, dá ordem, está escrito, dá ordem, essas pedras vão se transformar em pães. E Jesus responde, mas também está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. O que é que eu estou tentando falar contigo aqui no livro de Mateus, quando Jesus ele travou uma guerra espiritual? Se Jesus travou uma guerra espiritual, não vai ser diferente comigo e com você. Nós também vamos travar guerras espirituais, mas nós vamos vencer as nossas guerras na palavra de Deus, na oração. Jesus ele estava em oração, ele estava em espírito, e ele responde Satanás com aquilo que também estava escrito, que nós possamos saber guerrear nossas guerras, que nós possamos vencer as nossas lutas. Jesus, quando ele travou essa batalha, ele venceu Satanás com o que estava escrito na palavra. Ele não venceu porque ele era Jesus. Observe que ele nos ensina, ele venceu com aquilo que estava escrito na palavra. Ele nos ensinou, né, a sermos fortes diante das dificuldades, das adversidades. Essa oração de guerra só pode ser feita no poder do Espírito Santo. Por isso que ele nos ensina passo a passo. Ele nos ensina a sermos chamar, a reconhecer que ele é o quê? Pai. É uma convenção. Nós precisamos ser convertidos. Nós precisamos já ser filhos de Deus, para que a gente possa guerrear, para que a gente possa fazer uma oração eficaz diante de Deus. É preciso a gente ter o quê? Comunhão. Quando ele diz Pai Nosso que está no céu, é intimidade, é relacionamento, é a adoração. Quando ele nos ensina, santificado seja o teu nome, é a adoração que vem no teu reino. Essa é a nossa missão, levar o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus e ser submisso diante da presença de Deus, que não é mais a nossa vontade, mas é a vontade dele que vai prevalecer na nossa vida. E aí sim, nós podemos pedir o pão nosso de cada dia. E o pão nosso não é só o pão, é todas as nossas necessidades, seja na área material, espiritual, sentimental, financeira, seja qual for a área. Mas aí Deus nos adverte bem no final
que isso tudo nós vamos passar por uma guerra espiritual e nós devemos pedir para que o Senhor venha nos livrar do mal todos os dias, porque Satanás, ele não é satisfeito com a tua vitória, ele não é satisfeito com a tua presença, ele não é satisfeito de você estar na presença de Deus, ele não é satisfeito de você já ser convertido e de você ser submisso, de você ter relacionamento, de você ter intimidade com Deus, de você poder pedir e ele te dá, e aí ele entra em guerra com você. Mas Deus nos ensina a vencer todas as guerras, porque Satanás é derrotado pelo sangue de Jesus, ele já foi derrotado e nós somos mais que vencedores. Declare isso nessa live, nós somos mais que vencedores, o nosso lema é vencer ou vencer, e Jesus nos dá armas poderosas para enfrentar o inimigo da nossa vida, que é a oração, que é o jejum, que é a adoração, que é o relacionamento, que é a nossa intimidade com Deus, é o nosso joelhos dobrado e a nossa dignidade diante da presença do Senhor para sermos atendidos sobre todas as nossas necessidades. Que você nessa manhã possa ter aprendido um pouquinho de passos para que a tua oração venha a ser eficaz. A nossa oração, ela tem poder. A nossa oração, ela é uma arma poderosa diante do Senhor. A nossa oração é uma principal forma de nós desenvolvermos intimidade, relacionamento com Deus. A oração do justo, ela tem os seus efeitos, ela tem o seu poder. Amém? Então vamos orar, finalizando esse dia, esse momento. Que Deus abençoe a Elisete Nunes, a Helena Pina, a Rafaela, a Adriene, a Cleide, a Cleia, para você que está nesse pão diário, para você que ainda vai entrar, que ainda vai assistir, não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento, mas que Deus venha te abençoar e que a tua oração venha ser eficaz, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger e nos abençoar nessa manhã e nos revestindo das suas armaduras, para que a gente venha resistir os dias maus e para que a gente venha resistir às astutas ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Deus piedoso, Deus poderoso, Senhor, ouve nessa manhã a nossa oração, ouve o nosso louvor, ouve as petições dos teus filhos, das tuas servas, que nós possamos desenvolver intimidade, que nós possamos desenvolver cada dia mais e mais através da nossa oração, relacionamento, intimidade contigo. Pai, que nós possamos a cada dia, Pai, desfrutar da tua presença quando nós estivermos orando. Ah, Pai amado, ouve a oração. Ouve a oração que nós estamos fazendo diante de Ti. Nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Para que cada dia, Senhor, a nossa oração ela venha a ser desenvolvida. Para que cada dia a nossa oração ela venha a ter eficácia diante da Tua presença. Que a nossa oração, Senhor, mesmo sincera, essa conversa sincera que temos contigo, ela possa romper o teto de bronze e que ela possa entronizar o trono da Tua graça e ela chegue diante do Pai. Pai, que Tu possa olhar para cada coração nessa manhã. Que Tu venha nos abençoar. Que Tu venha nos ensinar a orar, pregar, ministrar, louvar e Te adorar como é merecido. Que nossa vontade não seja prevalecida na nossa vida, mas que a Tua vontade, Senhor, venha prevalecer na vida de cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a sermos submissos. Nos ensina a termos relacionamento contigo, intimidade contigo. Nos ensina, Senhor, a buscar o Teu reino sobre as nossas vidas e que nós possamos vencer todas as guerras, todas as batalhas espirituais que se levantarem contra a nossa vida. Nos guarda, Senhor, debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua poderosa mão, porque, Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, porque como disse o salmista Davi, Pai, que ele já nasceu no pecado concedeu a mãe dele, mas, Senhor, não aparta de nós o Teu Espírito, nos lava com isopo, ficaremos mais alvo que a neve, nos lava com Teu sangue nessa manhã, mas nos justifica, Senhor, pelo Teu nome, e que a Tua graça, o Teu poder seja sobre as nossas vidas, nos abençoa, nos dá um dia de paz, uma semana de paz, a vitória venha, no nome poderoso do Senhor. Por isso, Senhor, nós confessamos o nosso pecado diante de Ti, e Te pedimos, Senhor, perdão, para que sejamos curados, para que a nossa oração seja justa e poderosa diante do Senhor. Então, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por estar conosco. Em nome de Jesus, a nossa vida está nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor. Nos põe no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, e nos guia pela vereda tranquila. Nos leva sobre os pastos verdejantes, sobre as águas mansas, e nos coloca, Senhor, debaixo da Tua proteção. É o que nós pedimos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha um bom dia.